A busca do Galo por um treinador, Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros e o futuro de Luiz Araújo, que interessa a Cruzeiro e Atlético. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a ele míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro, essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. Hora de falar sobre Igor Rabelo, jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratá-lo. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. O contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. Hora de falar sobre a busca do Clube Atlético Mineiro por um treinador. Quem vai assumir o lugar de Jorge Sampaoli? O que a gente sabe é que vai ser um técnico estrangeiro. Nesse momento o Galo trabalha apenas com a possibilidade de treinadores gringos. Alguns nomes já estão descartados. Por exemplo, Carlos Carvalhal entende que não é hora de sair da Europa, ainda que desempregado ele agradeceu o convite e não aceitou. Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, tem contrato com o Al Rayyan e sua multa rescisória é de 32 milhões de reais, dá para descartá-lo. Pedro Martins, torcedores do Galo invadiram as redes sociais do treinador português que trabalha no Algarrafa e ele ficou bastante contente com a mobilização, mas hoje, para tirá-lo do time do Catar, há necessidade do pagamento de uma multa de 25 milhões de reais. Com detalhe, o contrato se encerra na metade do ano. O Atlético pode tentar convencer o Algarrafa a cedê-lo por cifras inferiores. Por 25 milhões, dá para dizer que não há a mínima chance dessa história avançar. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo e do Benfica, desempregado desde setembro do ano passado, é uma solução bem mais tranquila. Gustavo Acostas, que é treinador argentino, 62 anos de idade, do Racing, foi sugerido, mas não causou grande empolgação. A gente deve ter uma definição sobre o novo técnico do Atlético até o fim dessa semana. Sobre o nosso Galo Mineiro, novo técnico do Galo. Já temos alguma novidade? A gente sabe aí que o Galo está atrás de um técnico estrangeiro. Você falou de alguns nomes portugueses. Tem alguma atualização de ontem para hoje que a gente pode responder para a rapaziada do chat? Aliás, sobre o Atlético Mineiro, o que eu tenho de novo de ontem para hoje é que o Pedro Martins, que eu trouxe ontem como uma possibilidade, já foi procurado, já foi sondado e continua em cima da mesa. Até então, ontem eu falava que o Arthur Jorge foi o primeiro a ser procurado e as conversas não foram para frente, valor muito alto, multa rescisória, salário, então o Arthur Jorge deixou de ser opção para o Atlético Mineiro. Ontem falei do Pedro Martins, que era um nome que agradava. O que eu posso dizer e confirmei é que o Pedro Martins já foi procurado, já foi sondado e se mostrou disponível para conversar. Então não custa lembrar aqui, o Galo não definiu ainda qual é o nome prioritário. A ideia do Atlético Mineiro é consultar os nomes, alguns oferecidos, outros que a própria diretoria observou e achou por bem procurar. Vai fechar ali uma lista com 4 ou 5 nomes, com características mais semelhantes, um perfil mais bem definido, e depois fechar com quais vai fazer entrevista.
aquele processo natural que tem acontecido já no futebol moderno nos últimos anos. Então não há um alvo prioritário, há o descartado Arthur Jorge, e o Pedro Martins, procurado, se mostrou disponível para conversar. Se vai dar jogo depois, se os valores serão suficientes ou não, se o projeto vai ser aliciante ou não, logo veremos. Mas o Pedro Martins, o Vasco Botelho, treinador português também aqui do Moreirense em Portugal, outros estrangeiros, enfim. Então o Galo está fechando ali uma shortlist com 5, 6 nomes para depois fazer ali uma análise mais completa, sentar para conversar, entrevistar e aí sim fazer a proposta. Então dá para dizer tranquilamente que não há nenhuma negociação em andamento, assim uma avaliação interna para depois abrir conversas, entrevistas e potencialmente ofertas. Fala um pouquinho pra gente sobre cada um desses nomes aí que o Galo tá buscando aí. Você que conhece bastante aí sobre os técnicos portugueses. O que você tem a dizer sobre o trabalho de cada um? Fala um pouquinho aí que o pessoal tá bem curioso aí sobre o Pedro, sobre o Vasco. Eu vou esmiuçar os 2 nomes que eu tenho. Naturalmente, eu posso não ter acesso a todos os nomes, eu tenho acesso a alguns nomes, então eu vou falar um pouco mais de 2 que eu falei aqui, o Vasco Botelho mais jovem, português, o Pedro Martins um pouco mais velho, português, Pedro Martins no Algarrafa do Médio Oriente, o Vasco Botelho aqui em Portugal no Moreirense, que é uma espécie de equipe sensação da temporada, juntamente com o Gil Vicente, de outro bom treinador também, César Peixoto. Esse eu não sei se foi procurado pelo Galo, não quero cometer aqui nenhum erro em confidência. Vou falar então do Pedro Martins, tem mais provas dadas, é um treinador que começou muito bem em Portugal, foi para a Grécia, também foi campeão na Grécia, e se eu não me engano já vai na quarta temporada no Algarrafa. Geralmente, se você for ver, e acho que ajuda a explicar muita coisa, os treinadores estrangeiros que vão para fora, para o Médio Oriente, geralmente ficam 1, 2, no máximo 3 temporadas. Eles raramente ficam por lá. O Leonardo Jardim, que para mim é mais treinador do que esses, foi pulando de galho em galho, clube em clube no Médio Oriente. O Pedro Martins, sei lá, 4 anos na sequência. Ninguém fica 4 anos na sequência, independentemente do mercado, se é o mais atraente ou menos atraente, mas ninguém fica 4 anos num clube que tem dinheiro para gastar no mercado. Então, o Pedro Martins, eu gosto. Mas se eu fosse dirigente do Atlético Mineiro, e nunca serei dirigente, está longe de ser uma ambição minha, eu olharia de forma mais atraente ainda para o Vasco Botelho. É mais jovem, tem mais poder de progressão, é um louco pelo futebol, acompanha, bebe, estuda, enfim, faz de tudo pelo futebol mundial, não só o português. As características me agradam mais, porque, enfim, acompanhando aqui frequentemente o futebol português, o Moreirense, que no Brasil quase ninguém conhece e faz parte, numa boa, mas o Moreirense é das poucas equipes pequenas em Portugal que, quando jogam contra equipes grandes, no caso Braga, Benfica, Porto, Sporting, joga olho no olho. Não tem medo de atacar, não tem medo de incomodar, ou seja, respeita, mas até a segunda página. Não é como quase toda equipe pequena em Portugal que joga com o autocarro, com o ônibus fechado lá atrás, 11 jogadores. Não, o Moreirense vai para cima. Então eu gostaria de ver o Vasco Botelho no Brasil porque encaixaria naquilo que o torcedor brasileiro gosta, que é ir para cima, futebol atraente, futebol ofensivo, futebol dinâmico. E é um jovem treinador em evolução. Então diria tranquilamente que entre Pedro Martins, não sendo aqui um programa, uma live de opinião, mas de informação, eu apostaria no sentido de gosto, tá? No Vasco Botelho, nem tanto no Pedro Martins, que eu também gosto, mas iria mais pelo Vasco Botelho. Quem faz a pergunta mais difícil do dia? Qual será o novo técnico do Galo? O Atlético tentou na própria quinta-feira, mesmo dia em que demitiu o Sampaoli, a contratação do André Jardine, não conseguiu. E aí é até legal contar a lista enorme de clubes brasileiros que tentaram contratar o André Jardine lá no México. O André hoje treina o América do México, ó. Grêmio e Internacional mais de uma vez. São Paulo, Vasco mais de uma vez. Botafogo foi aquele que sentou para conversar. Teve ainda uma sondagem do Corinthians, do Santos, enfim, bastante gente interessada. Informação importante, a multa do André Jardine é de 6 milhões de dólares. Ainda não havia lido em lugar nenhum que a multa era tão alta, o que só torna ainda mais complicado o retorno do André Jardine ao futebol brasileiro. Bora lá. Isso aí sobre técnico do Galo, depois de não conseguir contratar o André Jardine, o objetivo do Galo hoje é contratar um treinador estrangeiro.
Pedro Martins é uma das possibilidades, tá bom? Nicola, alguma novidade no comando técnico do Galo? Caião, o que eu percebi é que não há desespero por parte do Galo na busca por um novo treinador e acho absolutamente saudável, tá? Verdade é que a vitória por 7-2 no fim de semana não, no sábado, foi no sábado, mostrou para os dirigentes do Atlético que não há desespero, não há por que se desesperar. E os caras vão tentar fazer essa contratação com um pouco mais de calma. Depois de monitorar alguns alvos brasileiros, a busca agora se dá por técnico estrangeiro. E aí você precisa entender o que o cara conhece do mercado do Brasil, o que o cara sabe do elenco do Galo, enfim. Nicola, como é que tá o Gabriel Peck, ex-Vasco na Major League Soccer? Bom jogador, alguma chance de voltar a atuar no Brasil esse ano? Chegaram a especular que o Gabriel Peck poderia voltar. Eu conversei com o empresário dele e o que o empresário me falou é que para sair do Los Angeles Galaxy, a ideia era ir para o futebol europeu. Os times da Major League ainda não estrearam nesse ano. No ano passado ele fez 40 jogos, 11 gols e 4 assistências. Números razoáveis, mas piores do que no ano anterior, quando ele fez 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Na primeira temporada, 41 jogos e 40 participações em gol. Na segunda, 40 jogos e 15 participações em gol. Quem arrebenta lá no futebol dos Estados Unidos e de forma incrível não volta para o Brasil, os clubes nem discutem, é o Evander, 27 anos de idade. O cara teve na temporada passada 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara teve 43 jogos e 39 participações em gol. No ano anterior, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foram 32 jogos e 34 participações em gol. Negócio absurdo, cara. Enfim. O empresário disse que não tinha nada acertado, embora o São Paulo tentasse a contratação dele, do Luiz Araújo, já há bastante tempo, na época do Flamengo, enfim. Mas não tinha nada acertado não, tá bom? Luiz Araújo no Cruzeiro. Ricardão, especularam, o Thiago Fernandes foi o primeiro a falar que o Luiz Araújo esteve muito perto de virar reforço do Galo. E que ele não foi porque o São Paulo caiu. E eu consultei o empresário dele falou, Nicola, tem nada disso. Tá? Sobre o Cruzeiro tem mais capacidade financeira, mas tenho certeza que o Flamengo vai dificultar ao máximo a vida do Cruzeiro, depois de toda a dificuldade que o Cruzeiro impôs na transferência do Caio Jorge, né? Luiz Araújo no Galo, o Thiago Fernandes publicou essa informação, eu fui checar, e o empresário garantiu que não. Deixa eu até ler o que disse o empresário, quer ver? Ó? Ele mandou um áudio. Espera aí, só vou ouvir e já falo para vocês. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Galão da Massa. Para você acompanhar tudo e não perder nada, peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Galo. E até o próximo vídeo. Segue para mais. Vamos lá, fui!